Olá, estamos indo então para a segunda parte da live onde eu falo sobre ciúmes, o estresse causado pelo ciúme. Essa aqui é a segunda parte, teve um probleminha técnico aqui, a gente está retomando e a gente vinha falando agora sobre o estresse causado sobre o ciúme e acabou dando um acidente aqui, a gente vai retomar então essa live. Eu vou trazer a minha convidada, a Leis Cotton, e eu vou convidá-la agora a continuar aqui esse bate-papo comigo. Vamos ver aqui se ela consegue entrar. Vamos ver. Muito bem. Ale, me desculpa, tem minha Ah, internet aqui. tranquilo, isso acontece. Não te preocupa. Isso pode Mas bora acontecer. lá, tu vinha falando sobre a comunicação, pode tocar a Ah, vida deixa eu só aí. te fazer uma pergunta. Tu conseguiu salvar a anterior? Não, Tá, tá. infelizmente não. Que pena. Infelizmente não. Não tem problema. Infelizmente não. Então, nós estávamos falando sobre essa comunicação, né? Essa Uhum. comunicação não violenta, onde eu falo daquilo que eu sinto. Sem falar do outro, sem rótulos, sem julgamento, sem atacar, sem crítica. E eu estava falando sobre a questão, então, do como usar isso também na questão de, às vezes, querer comunicar algo para o teu parceiro que é mais íntimo, né? Que era a questão do orgasmo. Porque, Claro. às vezes, a gente pensa que o outro tem que saber, que o outro tem que prever, que o outro tem que ler os nossos pensamentos, né? E, às vezes, o Claro. óbvio tem que ser dito, mas tem que ser dito também de uma forma que o outro acolha e tente fazer da melhor forma possível. Então, às vezes, a gente não sabe se comunicar a respeito disso e se frustra. Então, falar para aquela pessoa, pro teu marido, né, as coisas que tu gosta que ele faz nas preliminares, né? Dizer para ele, olha, amor, eu gosto quando tu me beija no pescoço, eu gosto quando tu fala alguma bobagem no meu ouvido, eu gosto que tu faz isso, isso, aquilo. E eu gostaria, para que eu sentisse mais excitada, para que eu me sentisse mais feminina, que você fizesse isso por mais tempo. Porque eu preciso de mais estímulos para chegar no orgasmo. E eu tô tendo dificuldade, porque eu custo para me desligar da minha vida aqui fora. Minha cabeça fica Uhum. pensando mil coisas e eu não consigo me desligar. E no momento que tu me ajuda ao me estimular, ao me acariciar, eu vou conseguir, então, fazer isso, né? Chegar ao orgasmo. E às vezes a gente tem dificuldade de falar que a gente não consegue. Por quê? Porque a mulher tem quase o dobro de pontos sensíveis do que o homem. Mas mesmo assim, com essa sensibilidade maior, ela tem dificuldades. Por quê? Porque tá aqui, né? Porque tá Uhum. aqui. Perfeito. É o Perfeito. emocional, é a cabeça que não desliga, ela não consegue se entregar, às vezes coisas que aconteceram na vida, enfim. Mas esse parceiro às vezes nem sabe que isso está acontecendo. E às vezes a pessoa fica num relacionamento anos a fim, sem ter um orgasmo, mas não consegue comunicar isso. Como se isso fosse uma coisa muito errada. Sim. Então, no momento que tu já compartilha como tu te sente, né? Tu tá tendo essa dificuldade, que tu precisa de mais de uma ajuda, de mais estímulos, claro que o teu parceiro vai te ajudar. Lógico que quem tá ali contigo quer te proporcionar prazer também, Claro. né? Então é sempre uma troca. E o interessante também é observar que homem e mulher são dois mundos completamente distintos, né? São tempos diferentes, são estratégias mentais diferentes, são processos que cada um fazem e é completamente diferente um do outro. E além da mulher, eu acho que não é só a mulher, eu acho que a sociedade no geral, o assunto sexo ainda é um tabu muito forte. O orgasmo, então, é uma coisa, nossa, de outro planeta. Né? E é algo tão simples e tão fundamental para que tudo aconteça de uma forma plena, e, no entanto, é algo que é visto como pecaminoso, é uma coisa absurda, não consigo entender. Mas vamos lá, Mas seguindo o olha baile. só, isso também é um link por quê? Porque se eu não consigo sentir orgasmo, eu fico insegura no meu relacionamento. Isso aumenta meus ciúmes também. Porque Claro. faz com que eu fique pensando, nossa, eu não estou sendo bom bastante para ele. Então, qualquer coisa começa a passar na tua cabeça. E Sim, aí, sim. né, como a gente estava falando anteriormente,
A questão da comunicação, né? De falar daquilo que te incomoda. Não sei se a gente recapitula, porque ó, vai ficar gravado essa, ou não sei se tu vai deixar gravado. Mas, enfim, que a gente comunica o fato, né? Descreve o fato, fala de como se sente a respeito do fato, sem julgamento, sem criticar, atacar ou ofender o outro. E, com isso, a pessoa, quando ela ouve aquilo que tu está falando a respeito de ti, do que tu sente, ela começa a pensar a respeito. Ela começa a escutar o que você está falando, porque ela não está sendo agredida, ela não está sendo ofendida, e fica mais fácil, então, fluir a conversa e o relacionamento. Vamos lá, o Juliano escreveu aqui: seja qual for a questão, conversar é o melhor caminho, sobretudo. Mais que revelar intimidade, é o meio necessário para o aprofundamento do amor. É verdade. Ah, o Juliano se puxou nessa aí, né? Ah, tá muito forte, né? Ô, Juliano, para lá, não faz assim. E eu acho interessante também, porque quando a gente fala do outro, o ser humano, ele mal conhece os seus estados emocionais. Ele mal consegue lidar com os seus estados emocionais. Consegue me ouvir bem, Ale? Tô te ouvindo bem. Tá. Então, haja visto que ele não entende dos seus estados emocionais, que ele não consegue muitas vezes nem sentir o que está acontecendo aqui dentro. Nós não somos ensinados a gerir as emoções. Nós somos ensinados a abafar toda a emoção que vem e que de alguma forma é feia, é ruim, entende? É vista com maus olhos. Então, abafa isso, abafa. Então, quando eu abafo, eu não aprendo a lidar com isso. E se eu não aprendo a lidar em mim, eu não aprendo a reconhecer em mim. E se eu não reconheço em mim, quem dirá reconhecer no outro que está comigo? Quem dirá olhar para o outro? E muitas vezes, quando se fala de questões do relacionamento amoroso, como tu mesmo colocou agora há pouco, em relação a mulheres que não têm orgasmos, se colocar também no lugar do outro, procurar estar mais presente nesse momento, observar mais isso, porque é algo extremamente corporal, é algo extremamente de conexão. E no momento que eu estou com o outro e eu não quero olhar para o outro, eu não quero buscar contribuir para que o outro tenha satisfação, prazer, enfim, de uma certa forma é não olhar para o todo, para mim. Né? Eu vejo o relacionamento como um todo, onde as duas partes somadas formam algo maior, né? Formam um todo, e que é maior do que as duas partes separadas. Então, eu acho que tem muito a ver com poder olhar para o outro. Quando tu comentou sobre poder expressar de uma forma não violenta, de uma forma pacífica, isso também, para mim, é olhar para o outro. É olhar para mim, olhar para o outro. É respeitar a mim, é respeitar o outro. Hoje a gente fala sobre os ciúmes, o estresse causado pelo ciúme, mas claro que o ciúmes é uma fração dentro disso aí tudo. E sabe que eu vi em vários atendimentos que eu fiz, voltados para relacionamentos, ciúmes, eu vi que muitos deles, se tratando agora especificamente de mulher, da mulher, e aqui eu não estou rotulando, só estou trazendo uma amostragem dos atendimentos que eu fiz. Isso é muito importante, deixar muito claro, né? Porque não é rótulo aqui. Eu vi muita rejeição, muita rejeição. E, invariavelmente, da amostragem que eu fiz nos atendimentos, isso foi na infância. Com modelos que teve, os modelos do casal dos pais, né? Onde os pais, de certa forma, tinham uma maneira peculiar de se comunicar, de discutir, de brigar. Cada casal tem a sua maneira de demonstrar carinho, algumas não demonstram carinho nenhum. Então, isso, os pais, na amostragem que eu fiz, se dá muito como um modelo, e a criança observa tudo isso acontecer. Observa tudo isso, é um filme que se passa, e ela vai aprendendo. E é um grande aprendizado. Toda criança, ela observa, ela aprende por observação. Então, quando ela está observando, ela está aprendendo.
a forma que o pai demonstra carinho, a forma que a mãe demonstra carinho, a forma que o casal se comunica, a forma que o casal não se comunica, às vezes é uma comunicação violenta, às vezes é uma comunicação tranquila. E tudo isso é um banco de dados que aquela criança vai construindo. A criança ela é uma folha em branco, ela vai construindo, vai se construindo ao longo do tempo e de acordo, conforme for aquela família, aquela infância, aquela criança vai vir para o mundo e vai vir já construída, vai vir lapidada. E claro que muitas coisas ela teve os próprios conceitos, as próprias ideias, as próprias crenças, né? E tudo isso tornou quem ela é. E ela vai reagir com o mundo de acordo com os modelos dela. Se o modelo foi o pai que bebia, o pai que chegava tarde, o pai que discutia, de repente, ela, sem saber, começa a ter parceiros que são nesse perfil. É muito comum isso. E isso eu vi acontecer. Se muitos modelos de discussão, de conversa, de poder expressar o que eu estou sentindo, eu vi isso muito acontecer modelando a mãe. Modelando a mãe no sentido... E aqui eu não estou culpando a mãe, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pai e mãe são sagrados, né? É algo incrível, né? Que a gente tende a culpar, né? O ser humano tende a culpar. E não é essa a ideia aqui. É só expor a amostragem que eu fiz nos atendimentos. Então eu vi que era muito forte, muito presente a modelagem da mãe na questão expressar, poder dizer, poder falar como eu vou falar. Não é só falar, é como eu vou me expressar. Como eu vou transmitir para o meu marido. Muitas vezes o pai estava ausente, mas aquele modelo de se comunicar com os filhos era de uma forma tão áspera, tão exacerbada, que aquilo passou a ser natural, passou a ser normal. E no momento que eu vou para o mundo, quando eu cresço, eu vou para a adolescência, para a adultescência, eu vou me relacionar, para mim é natural. Falar do jeito que eu quero, no tom alto, eu vou discutir, esse é o meu normal e pronto. Né? E isso é algo que vai pesando no relacionamento. É algo que naturalmente vai pesando e vai deteriorando para mim o relacionamento. Deixa eu fazer só mais um comentário antes de te passar. Bom, mas vai lá, depois eu Eu finalizo só aqui. li o comentário da Rosilaine, que ela diz: o diálogo é sim muito importantíssimo. Portanto, quando chega ao ponto de estresse, é sinal de alguma deficiência. Sem contar que isso tudo priva a liberdade do outro. É motivo de fim de muitos relacionamentos. A Patrícia ainda escreveu: verdade. A minha teve 2 relacionamentos extraconjugais. Meu pai era casado. Eu não sei se ela tá falando dela ou da mãe dela. Eu acho que deve ser da mãe dela. Não sei. Patrícia, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija, por favor. Pois então, a questão do Aí. modelo, ela é muito presente, porque é o que tu conhece de mundo, né? Mas quando tu tá num relacionamento, tu tem 2 mundos. O Perfeito. mundo da família do marido e o mundo da família da mulher. E vocês precisam se Casar, unir. isso aí. Casar esses 2 mundos. E para isso é importantíssimo o diálogo. Porém, dialogar é muito diferente. A Patrícia disse que é a mãe dela. Dialogar é muito diferente de atacar, julgar, criticar. Porque quando a gente quer dialogar com o outro, a gente quer falar o que o outro está fazendo de errado. A gente quer apontar o dedo na ferida do outro. Claro, provar que ele está errado. Claro, com certeza. E isso gera atrito. Porque, como eu disse anteriormente, no momento que tu fala de mim, eu vou provar que tu está errado, ou vou fazer aquilo que tu disse que eu estou fazendo e não faço. Tem mais. O Juliano ele fez uma pergunta aqui, bem interessante, Juliano. Obrigado pela pergunta. Qual sentimento, né, está conectado com os ciúmes, né? Medo e raiva. Sabe que essa amostragem que eu tenho de atendimentos individuais, vamos lá, quando eu falo em ciúme, eu estou falando um apanhado de emoções.
Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Não pensa você que acontece uma coisa de cada vez. Ah, agora eu estou sentindo ciúmes, só um minutinho que eu estou só sentindo ciúmes agora eu vou sentir só raiva. Não, acontece tudo uma confusão de experiências. E que é um nível muito profundo, nem nome tem. A gente gosta de dar nome às coisas. É ciúme, é raiva, enfim, é medo e uma série de coisas. Mas ao nível mais genuíno, aonde eu trabalho, onde a gente trabalha, tu bem sabes, Ale, essa experiência nem nome tem. Ela tem uma experiência que acontece com várias experiências, um conglomerado de experiências, de emoções e crenças, e isso não tem nem como definir, não tem nem como dar nome. É um núcleo de energia muito forte que envolve todo o meu corpo, todo o meu sistema nervoso. Todo o meu sistema nervoso se mobiliza para poder acolher aquela emoção. E quando a gente fala de ciúmes propriamente dito, o ciúmes, eu até nem vejo muito o ciúmes como uma emoção. Eu vejo ele mais como um comportamento. Né? Embora tenha suas definições, enfim, eu vejo muito o ciúmes como comportamento. E como tu falou agora, vem muito ao encontro do que eu estou dizendo, qual o sentimento que tem por trás disso, né? Para mim, em todos os atendimentos que eu fiz, invariavelmente, todos, sem exceção, tinham um medo por trás dele. Tinham um medo. O que a pessoa dava o nome de medo. O que é medo, né? Vamos lá. Cada um experimenta o seu medo de uma forma muito particular. A Lê experimenta um medo diferente do meu medo. Mas, no entanto, a gente dá o mesmo nome, para que a gente possa falar sobre isso. Como a gente está falando sobre o ciúme. Mas vamos lá. Se a gente está falando de coisa diferente, como é que a gente vai colocar tudo no mesmo saco? Não tem como. Então, o que eu fiz foi buscar a emoção raiz. E a emoção raiz, motivada pelo quê? O que a pessoa está reclamando de ciúmes? Mário, eu quero resolver meus ciúmes? Tá bom. O que te impede de resolver os ciúmes? Tem uma experiência aqui dentro. Quando eu convido ela a se conectar com essa experiência, algo que dói aqui dentro, essa experiência, que ela dá um nome de ciúmes, que na realidade tem mais coisas, leva ela lá para o passado. E levando ela para o passado, onde ela se conecta com rejeição, muitas vezes com abandono, muitas vezes com coisas mais pesadas até, que eu não vou colocar. Traição, claro. A gente cai numa vala onde fala muito sobre o medo, rejeição e abandono. Quando a gente fala sobre isso, e percebe, eu estou falando isso pelo um ponto de vista de uma criança, não de um adulto. Abandono e rejeição pelo ponto de vista de uma criança. Então imagina, pelo ponto de vista de uma criança ser abandonada. Uma criança de 5 anos, 4 anos, 3 anos ser abandonada. O que você acha que essa criança vai sentir? O que ela acha que vai acreditar quando ela for abandonada? Invariavelmente, ela teme a morte. Invariavelmente, ela teme a morte. E isso é algo muito pesado. Então, quando as pessoas falam que às vezes o ciúme é algo que é controlável, que o ciúme tem como amenizar, tem como entender sobre o ciúme mudar, não é bem assim. Porque o ciúme, a um nível muito profundo, tem a ver com sobrevivência. Quando eu coloco isso, quando eu abro essa árvore de emoções e crenças, eu vejo que está conectado à sobrevivência. E que quando eu tenho ciúme, no momento atual, no meu relacionamento amoroso, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, bem da verdade, eu me conecto com aquela criança que tem medo de ser abandonada. E que alguma coisa aconteceu lá no passado, na sua infância, que marcou o seu inconsciente, marcou o seu sistema nervoso de uma forma muito profunda, muito dolorosa, pelo ponto de vista da criança. E essa criança vai levar isso para o resto da vida. E quando você experimenta ciúme, veja bem, anota isso, não esquece, lembra, bota a estrelinha na volta. Quando um adulto sente ciúme, na realidade, quem está sentindo ciúme é aquela criança. É aquele medo. Não é um adulto ali. Um adulto, ele é capaz, ele paga as contas, ele constrói, ele faz uma série de coisas. O ciúme o adulto, ele tem até filhos. Tu acha mesmo que a emoção ciúme, ou a palavra ciúme, comportamento, tu acha que é de um adulto? Bem, da verdade não é. É uma sensação, uma experiência, um medo
uma rejeição, um medo de traição, baixa estima, dê o nome que dê, mas ao fim e ao cabo, a um nível muito profundo, tem um medo aqui dentro de ser abandonado. E se for abandonado, eu temo a morte. E vamos combinar? Se você teme a morte, tu acha mesmo que tu não vai, ao fim e ao cabo, tu não vai buscar e fazer o que precisa ser feito para te não temer a morte? Então, a resposta é simples. Se você sente ciúme, se você sente medo, se você sente raiva, tudo isso são emoções muito primitivas, muito antigas, que é da tua infância. Você carrega isso ao longo da tua vida. E enquanto você não ressignificar isso, essas emoções vão te assolar pro resto da vida. Esses dias eu atendi uma moça com 65 anos. Um ciúme, um marido. Entende isso? Então percebe, mas Mário, tu tá julgando agora, como assim? Como que uma pessoa de 65 anos não pode ter ciúme do marido? Pode ter ciúme do marido. Claro que sim, o ciúme dela, ela pode ter de quem ela quiser. O que eu me refiro é que não é muito usual, não é muito comum. Se é uma pessoa casada há 40 anos, não sei, penso eu, com 65 anos já passou do tempo de ter ciúmes. Agora vamos viver a vida. Mas ao fim e ao cabo, não. Aquela criança estava lá ecoando com o medo de ser abandonada aos 65 anos. Então não tem idade, não tem tamanho, não tem sexo, não tem nada. Se aquela criança não for curada aqui dentro, aquela ferida, aquele trauma não for curado aqui dentro, e eu não fortalecer aquela autoestima, vai acompanhar, então, pro resto da vida. E por isso que eu te convidei a ler para esse tema, eu acho muito legal, porque eu acho que tu já faz um trabalho fortalecendo a autoestima. E, e a parte visual, a partícula visual é algo muito forte, que a gente leva muito em consideração. E eu acho que tu faz esse trabalho muito bacana. E eu queria te convidar, de repente, para falar um pouquinho sobre isso, comentar como que as meninas... Tu falou lá no primeiro vídeo, né, como que as meninas se sentem e tal, mas gostaria que tu fizesse um comentário sobre isso, para poder mostrar um pouquinho como que o teu trabalho vem ajudando a fortalecer a autoestima dessas meninas aí. Da mesma forma como tu trabalha essa limitação, né? Essa sensação de que eu não consigo porque eu não sou bonita o bastante, ou porque alguém me disse que eu era feia, ou porque alguém me disse que eu era gorda, enfim. Eu também busco trabalhar essa criança ferida. Essa criança que muitas vezes ouviu da mãe ou de alguém próximo que ela não era bonita o bastante porque ela era gorda, ou porque ela era baixinha, ou porque ela é dentuça, ou porque ela tinha uma testa grande, enfim. E trabalhando esse emocional, essa parte que é o dodói dela, né? Que é ressignificando essa dor, porque a dor dela é de se sentir feia por algo que, como tu mesmo disseste, ela dá o nome, né? Então, o nome que ela dá para mim, eu não vou dizer aqui que é medo ou raiva, enfim, porque cada uma traz a sua dor. Cada uma vem com a sua história e com a sua dor. E no momento que a gente começa a olhar para isso, trabalhar isso dentro dela, né, ressignificando, como tu mesmo disseste, ela passa a se libertar desse gatilho, digamos assim, que é acontecer algo e tu reagir sem pensar, inconsciente, sentir aquilo, aquela emoção que te paralisa. Que é, por exemplo, a maioria das mulheres não conseguem ficar nuas com a luz ligada na frente do próprio marido. Porque elas têm um desconforto tão grande, elas acreditam e sentem tantas coisas aqui dentro, e às vezes são mulheres lindíssimas. A maioria é linda, mas eu digo assim, que ela já está numa neura de ficar cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, mas nunca está satisfeita. E ela tem medo. Ela tem medo de ser rejeitada. Essa é a verdade. Ela tem medo dessa rejeição. Pô, ele vai olhar para mim, vai olhar minha celulite, vai olhar minha gordura. Não! Isso tudo quem observa é ela. E é o dodói dela. Então, quando a gente começa a trabalhar esse dodói, né? Essa coisa que machuca aqui dentro, e começa a ressignificar essa sensação dentro dela, fica mais fácil para ela aceitar se ver em imagens seminuas.
Às vezes não precisa nem estar nua. A dificuldade de se ver numa imagem. Eu já atendi várias mulheres que elas não conseguiam ser fotografadas de forma alguma. Porque aquilo era uma sensação tão paralisante. O coração, virar a câmera para elas era o coração acelerar, suar, um desconforto total, como se elas estivessem nuas. Então, trabalhar esse emocional, né? Fazer com que ela ressignifique essa sensação. E depois ela poder curtir. Porque o dia das fotos é o dia que ela curte. Ela já está se percebendo, se sentindo de forma diferente. Ela já está se olhando no espelho de forma diferente. Então, quando ela chega para o momento das fotos, a gente já trabalhou essa questão, ela já chega mais solta, ela já chega mais aberta, mais receptiva para as ideias. E eu construo o ensaio feminino, né, o sensual, de acordo com a necessidade daquela mulher. Se a tua necessidade é fazer algo vestida, com um leve sensual, é isso que eu vou fazer. Se a sua necessidade é se sentir uma mulher gostosa, deliciosa, é isso que nós vamos fazer. Agora, se eu quero me sentir, apenas me ver como sou, que o meu, como é que surgiu esse, deixa eu contar uma história então aqui. Como é que surgiu então essa questão do projeto do Somos Belas, né? Para quem quiser, então é somosbelas.com.br ou @somos_belas no Instagram. Ele surgiu através de uma experiência minha. Aos 32 anos eu não me deixava ser fotografada porque eu me achava feia. Eu me achava magrela porque eu vinha com dodói lá de criança. E isso era uma coisa que eu não conseguia nem me olhar no espelho. E meu pai é fotógrafo. Eu não conseguia fazer fotos minhas. Eu não tenho quase foto da minha adolescência e nem da minha fase adulta, muito pouca. Porque quando o meu pai, que é meu pai, quem eu amo e confio, virava a câmera para mim, eu ficava tensa. Eu ficava tão tensa que realmente, se tu tá tensa, tu não vai ficar bonita nas fotos. Não tem como ficar. Porque teu sorriso fica rígido, teu corpo fica rígido, tu fica totalmente desconfortável. Não tem como tu ficar bonita. Mas no momento que a gente trabalha o emocional, ressignifica essa parte e vai pro ensaio e se vê linda, quando eu me vi nas fotos, eu olhava e disse assim, meu Deus do céu, essa bunda é minha, essas pernas são minhas. Eu fiquei enlouquecida comigo mesma. E aí eu disse assim, nossa, a fotografia é uma ferramenta maravilhosa para mostrar para essa mulher que ela tem um poder que ela desconhece. Porque quando ela se percebe bonita, do jeito que ela é, se tu for olhar no meu perfil, tem mulher nova, tem mulher mais madura, tem mulher mais curvilínea, tem mulher bem magrinha. Todas elas têm a mesma dor de não se sentirem bonitas o suficiente, né? Sempre eu preciso mais, mais e mais. E quando elas se perceberam lindas do jeito que elas são, com a idade que elas têm, com o corpo que elas têm, isso é libertador. Por isso que eu digo, quando elas chegam até mim, elas chegam de um jeito, com uma postura, falando delas mesmas de uma forma, e quando elas saem e vêm buscar as fotos depois de um mês, elas chegam já vestidas diferente, com posicionamento diferente, de postura mesmo, Postura, claro. de posicionar na frente do outro. Muitas começam a passar batom, passar rímel, começam a se valorizar mais como mulher, porque elas perceberam que elas têm valor. E quando elas percebem esse valor, essa coisa assim de uau, eu sou poderosa do jeito que eu sou, isso repercute na vida de todos que estão perto. Porque quando a mulher está feliz, satisfeita e alegre com ela mesma, ela não quer guerra com ninguém. Ela está tudo bem, ela está se sentindo poderosa. Tá E aí o ciúme cai por terra. Falar, porque ela já, O ciúme cai por terra. Exatamente. Claro. Então, eu amo muito o que eu faço, porque é um despertar, assim, é um revelar. A mulher já tem tudo isso. Só que ela não olha para isso. Ela não consegue enxergar isso, porque ela está tão aficionada naquilo que dói dentro dela, que ela não percebe a beleza que ela tem. Então eu revelo para essa mulher a beleza dela. Eu curo esse dodói e revelo essa beleza. E isso transforma vidas, transforma relacionamentos. E não é só relacionamento amoroso, no próprio trabalho. Às vezes tu tá passando por uma dificuldade no trabalho com teu chefe, porque tu não consegue te posicionar, porque tu te inferioriza.
No momento que tu começa a sentir o teu valor e a se sentir poderosa, tu não permite mais que o outro te maltrate. Tu começa Claro. a impor as tuas necessidades também. Isso gera mudanças em todos os setores, é maravilhoso. E o Juliano bota aqui, tuas fotos não despertam ciúmes nos maridos? Bom, Acho que sim. Vamos acredito lá. que sim. Eu acredito que sim, né? Mas é uma questão emocional de cada um, como tu mesmo disseste, né, Mário? Que é aquela criança ferida. Mas na grande maioria, os homens ficam tão felizes com o despertar dessa mulher, porque ela muda. Imagina, uma mulher que não ficava pelada na frente do marido, começa a ficar, né, compra lingeries diferentes, começa a ficar mais ousada no relacionamento. Tu acha que o marido não Uhum. vai querer isso? Imagina. Acho que vai. E outra, se ele tiver com ciúme, ele que se trabalhe, né? Aí ele que deu o jeito dele, né? Sim, cada um resolve o seu. Claro, lógico, lógico. É isso aí. Mas imagina, né? Imagina a liberdade emocional que deve dar para a mulher, né? Poder ter a gestão da sua emoção, do seu corpo, né? A sua autoimagem, né? E eu aprendi e venho aprendendo cada vez mais que o ser humano ele nunca é maior do que a sua autoimagem. Nunca é maior do que a sua autoimagem. Quando eu falo isso, eu estou falando que eu não vou conseguir evoluir emocionalmente, evoluir profissionalmente, no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha família, enfim, se eu não trabalhar a minha autoimagem. E a minha autoimagem, ela é composta, construída com vários atributos, né, emocionais, crenças, identidade, enfim, é quem eu sou. Então, se a minha autoimagem, a minha autoestima está lá embaixo, com certeza vai refletir. Agora, se tudo isso é reconstruído, e o ser humano, e eu acho mágico do ser humano isso, ele ter a capacidade de se reconstruir, ou seja, eu consigo desconstruir aquilo que eu não gosto em mim, e eu tenho a capacidade, a flexibilidade de me reconstruir. E cada um usa o caminho que pode, que conhece, que encontra para poder fazer isso. E eu achei muito bacana o trabalho que tu vem fazendo, e por isso que despertou deu esse clique de te convidar, porque eu acho que vem muito ao encontro do que eu estou falando aqui, e tem a ver, sim, o ciúme é só um pretexto para que a gente possa falar de algo maior, né? Ciúme, na realidade, não é o ciúme, é algo muito maior, né? É só uma vírgula, né, dentro disso aí tudo. E é essa ideia que eu quero transmitir aqui, né, de que o ser humano ele tem uma capacidade incrível de poder ressignificar situações. Mas antes de mais nada, ele precisa estar disposto a isso, ele precisa querer isso. E quando eu vejo pessoas me procurando, eu vejo muito mais, de uma forma exagerada, muito mais mulheres procurando ajuda do que propriamente homens buscando ajuda, né? Homens deixam isso em última instância. Então, quando o homem vem trabalhar algo, nossa, aí já está assim, já está terrível, já está nos pés da égua, né? Uma expressão que a gente usa aqui no sul, né? Tá assim, né? Desmilinguido. Então, tá bem pesado. E a mulher não. A mulher, ela consegue antenar, é muito mais ligada às emoções, muito mais conectada, muito mais aberta assim, ao sentir do que propriamente o homem. E isso é muito bacana. A mulher tem muito mais flexibilidade para isso. Eu vejo que eu atendo muito mais mulheres do que homens. Homem, quando procura, tá terrível já. Mulher não. Mulher consegue se dar conta de algo que é muito sutil. Homem, muitas vezes, leva uma vida para reconhecer. Para reconhecer. Entende? Então, isso é interessante, de poder se trabalhar e convidar para que quem estiver assistindo, a gente entrou pelo tema ciúmes, mas que é algo muito maior, que consiga olhar para a tua essência, consiga olhar para algo que tem aí dentro, e todos nós já possuímos recursos para mudar. Todos nós. Quando eu faço o trabalho, quando tu também faz, tu sabe disso, Ale, tu não traz nada do externo e coloca dentro da mulher. A mulher já tem o recurso dela. O homem já tem o recurso. Todo ser humano tem o seu. O nosso trabalho é fazer a pessoa se conectar com esse recurso e ela
vir para fora, ela se emancipar, ela se mostrar, ela se reconstruir. E isso é um trabalho muito bonito, muito profundo e muito bonito. Confesso que, às vezes, no começo é um pouco desconfortável, mas o resultado e a curva de aprendizado é incrível. Então, convido a cada um, que sempre que puder, perceber algo que esteja atrapalhando, te conecta com isso. Vai mudar, procura ajuda, procura quem estiver próximo, procura uma referência de quem está falando nisso, e vai e muda, muda, para de desculpinha e muda, pelo amor de Deus. Tu bem conhece a minha história, Lê, eu sofri com uma gagueira durante muito tempo. Eu nem fazia ideia que era possível mudar essa gagueira. Graças a Deus teve. Eu passei por 3 fonos. 3 fonos. As 3 me disseram que eu ia morrer gago. Entende isso? E não é culpa delas. Não é culpa delas. Era o que elas tinham para me entregar. Ponto. Não era aquele profissional que eu estava precisando. Era de outro. Quando eu pude vir trabalhar minha ansiedade, o meu medo de me expor, o meu medo de falhar, quando eu trabalhei isso aqui dentro, eu pude trazer aqui para fora quem eu sou, a minha essência. E eu acho que é isso que a gente está falando aqui. Não é de ciúme, é algo muito maior. E eu queria te convidar, Lê, para que tu contribuísse com algo aí para a gente fazer esse fechamento e poder dar uma sacudidela nessa galera aí, para essa galera se movimentar e mudar. Tá, eu quero só agradecer aqui o Marcos Queirotti, que ele falou que Alisson, queridona, uma pessoa incrível. E ele também bota aqui, o homem entende que os ciúmes é algo normal, porém existe muito mais além. Obrigada, Marcos. Show. Bom que eu sou queridona. Então, tu disseste pra gente fechar com uma provocação, é isso, né? É sempre bom. É sempre bom. Sempre bom. Então, antes de mais nada, é se perceber, né? Se conectar com aquilo. Pô, eu tô com raiva, eu tô com ciúmes, eu tô me sentindo assim. Se conecta com isso. Tenta perceber o que está acontecendo ali dentro, né? Para pelo menos começar a se dar conta disso. Como ciúmes ou o nome que você der para isso. Depois vai em busca de ajuda. Se é algo que você não consegue resolver sozinho ou sozinha, porque é mais forte do que tu, é algo que tu sente quando vê já fez e não consegue se segurar, procura ajuda. Procura alguém que possa te auxiliar, te orientar, fazer com que tu ressignifique essa sensação, né? E o que eu penso a respeito dos ciúmes? Quem sofre muito mais com isso é quem sente os ciúmes. Porque isso é uma coisa que fica no teu inconsciente diariamente te lembrando. Não é uma coisa eventual. Ah, ele não atende o telefone. Não, tu fica o dia inteiro com esse filmezinho rodando dentro de ti. Aí basta acontecer isso aqui, que dispara um gatilho, que gera aquela sensação horrorosa que tu fica, ai meu Deus, o que ele tá fazendo, né? Então, não é uma coisa tão simplória assim, né? Talvez a gente não perceba durante o dia inteiro, mas aquilo tá ali. Aquilo tá consumindo o teu tempo, tá consumindo a tua vida. Tu deixa de fazer muitas coisas ao estar ali pensando nisso. E às vezes não é consciente, é inconsciente. Tu tá ali com aquilo rodando na tua cabeça, um filmezinho rodando, porque tu tá imaginando coisas. Tu tá pensando coisas. Tá vendo sons, imagens, sensações. Tu tá ali com aquilo, diariamente. A pessoa não é ciumenta uma hora ou outra. Ela tá com aquele ciúme diariamente, porque ela tá sempre insegura. Se ela não tá com Ela tá o vivendo aqui, né? namorado... se ela não tá com o namorado, o marido aqui, ó, frente a frente, e ele não tá dando atenção, pronto, já pode ser motivo de ciúmes. Porque o que ele tá pensando, né? Por que ele não tá me dando atenção? Aí ele fala diferente com, sei lá, com uma outra pessoa, tu já fica com ciúmes que ele tá tratando a outra pessoa melhor que a ti. Qualquer motivo é ciúmes quando tu é ciumento. Então tu tá com esse filmezinho rodando o tempo inteiro dentro de ti. E nada melhor do que se livrar disso, porque isso te consome energia, te consome vida. E tu poder viver bem com o teu parceiro. Perfeito, perfeito. Eu acho que o ser humano ele tem muito, mas muito recurso inexplorado e a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Uma série de coisas, problema, família, mercado, trabalho, enfim, uma série de coisas.
mas que ainda o melhor caminho é olhar para si mesmo, poder olhar e poder saber quem sou eu, no final das contas. Quem sou eu? E se eu não sou quem eu estou sendo, se não é isso que eu quero, então muda. Então muda. Nós temos essa capacidade. E eu acho que isso é mágico para mim. E é isso que me chama atenção no meio do desenvolvimento pessoal. É por isso que eu atendo pessoas, é por isso que eu gosto de atender individualmente. Porque eu vejo tanta transformação, eu vejo tanta coisa, e tanta coisa bela acontecer, tanta gente se libertar de mazelas assim da infância, coisas que muitas vezes ali nem aconteceu. Eu atendi gente que não estava se relacionando com parceiros porque tinha medo de abuso, e daí eu vou buscar o medo, a fonte desse medo, a causa desse medo, e eu chego na infância. E na infância, ela com 3 anos, ela começa a acreditar que estava sendo abusada. E nem abusada foi, entende? Então, a nossa mente nos prega tanta peça, a gente fica rodando tanto filmezinho negativo, baseado em coisas que nem aconteceram, mas a tua mente não sabe o que é real ou não. Então, se você fica criando e vendo o filmezinho do outro rodando, que o outro está te traindo, que pode estar acontecendo, a tua mente ela não sabe se é real ou não. Por isso que tu experimenta o que tu experimenta. Então, muda esse filmezinho aqui. E tu tem capacidade de fazer isso. Procura ajuda, procura um especialista, procura um profissional e muda isso. Muda agora, não perde nem tempo mais. E eu quero agradecer a essa figuraça, a Lei Scotton, a mãe do Solano, e a gente, de repente, combinar alguma outra live. Adorei falar aqui. Eu acho que foi ruim eu ter perdido a outra parte, mas que fluiu tão bem na segunda. Eu acho que não teve perda, não, e a gente ressignifica, a gente segue o baile, segue a vida. Acho que é assim, né? E quero Sim. agradecer a tua presença aqui, quero combinar contigo uma próxima para a gente poder conversar, poder explorar outros pontos bacanas também. E agradecer a tua presença. E quando tu puder, que venha novamente aqui. Tá bom? Com certeza. Eu que estou muito grata pelo convite. É um tema muito interessante para mim, né? Porque fala de algo que a gente experimenta na vida em algum momento. E que bom poder estar falando também de como melhorar a comunicação nos relacionamentos para que os relacionamentos sejam mais leves, que você possa curtir mais o seu companheiro, a sua companheira, que você possa levar uma vida mais prazerosa, né? Porque é ruim se estressar, é ruim o estresse de qualquer maneira. Se estressa no trabalho, se estressa em casa. Então, vamos cultivar aí, né? A vida mais leve. Eu adoro poder estar leve, não gosto de estresse. Tá certo, então, minha amiga. Vamos. Eu quero tirar uma foto nossa. Eu vou tirar uma foto nossa aqui. Então eu vou. Não, tirou? Ah, tirou. E quero agradecer a presença dessa galera aí que nos acompanhou. E sexta-feira, Ale, quero fazer um convite para essa galera. Sexta-feira vai ter sobre relacionamentos abusivos, é algo um pouco além. Eu comecei lá sobre a falta da individualidade, hoje eu falo sobre. Aí já falei também sobre o controle, controlar e ser controlado. Hoje eu falei sobre ciúme, então percebe que o assunto está evoluindo, né? Então, sexta-feira vai ter relacionamentos abusivos, algo um pouco mais forte, e a gente tocou um pouquinho aqui, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Então, convido todo mundo para estar presente com a gente lá. Sexta-feira, às 19 horas, na live, vou ter uma convidada muito especial também, que é a Maite Oliveira, uma figuraça, uma colega, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho também sobre relacionamentos abusivos, bem interessante, bem legal, e eu quero também compartilhar com todos vocês. Tá bom? Deixa eu Feito, só Ale? fazer um convite aqui que eu me Claro? lembrei, tá? Aqui no mês de Vai lá. maio, as segundas e quartas-feiras, eu vou trazer aqui mulheres que passaram por essa experiência para falar o que mudou na vida delas. Meia horinha de live, tá? É rapidinho, gente. É só para vocês sentirem um pouco o que é essa transformação ouvindo através delas.
o que mudou na vida delas. Então, vai ser segundas e quartas em maio, tá? Às 19h30, no meu canal Alice Cotton. Então, quem quiser saber o que realmente muda na vida das mulheres, fica ligado, então. Segundas e quartas no mês de maio, a partir dessa próxima segunda, a gente já vai estar, então, trazendo essas mulheres para compartilhar um pouquinho com você. Mas eu duvido que vai ser meia hora, mas tá de brincadeira, mas vamos começar a conversar aqui, falando das tuas conquistas, mas bem capaz que vai ser meia hora, tá de brincadeira. Reserva aí uma hora que com certeza vai ter. Só coisa boa, imagina, coisa boa, falar de coisa boa que aconteceu comigo, capaz. Então tá, gente. Obrigado, então, valeu, e a gente se vê por aí. Obrigada. Um abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.